boa noite, meus queridos irmãos. Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nesse momento, quero apenas agradecer por mais uma vez estar aqui, trazendo a palavra do Senhor para o coração de cada um de vocês. Amém? Irmãos, como eu venho falar do amor de Deus, eu também sinto muito esmero de estar aqui falando e ministrando a palavra para os nossos corações. Eu aprendo muito, irmãos. Eu estou aprendendo muito, amém? Glória a Deus. Os povos dizem que a gente costuma falar que a gente aprende ensinando. Então, hoje eu estou aprendendo muito. Amém? Glória a Deus. E hoje também estou não ensinando, mas compartilhando algo bom que vem da parte de Deus, que é a palavra dele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, neste momento eu quero orar. Orar pela sua vida, orar pela sua família, orar por mais essa palavra. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Ó Deus, neste momento eu quero te render graças. Eu quero, Jesus, me colocar na tua presença. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor, me renovar, me usar, Jesus, como tu queres. Jesus, que não saia da minha boca palavras vãs, e sim palavras que edificam, Pai. Em nome de Jesus. Pai, neste momento eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas, as minhas transgressões, as minhas iras. Tudo aquilo, Jesus, que desagrada ao Senhor, que desagrada ao meu irmão. Ó Pai, eu te peço perdão. Ó Deus, eu te peço que o Senhor visite, Pai, cada um daqueles que vier adentrar, Jesus, para assistir este vídeo, para ouvir essa palavra, Pai. Ó Deus, visite a casa, visite, Jesus, a família de cada um. Jesus, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha habitar no coração, que o Senhor venha restaurar, Pai, vida neste momento. Em nome de Jesus. Pai querido, eu não sei qual o horário que alguém vai assistir este vídeo, que alguém vai ouvir essa palavra. Mas não importa o horário, não importa o dia. Mas que o Senhor venha, Senhor, fortalecer. Que o Senhor venha restaurar todas essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o nosso versículo bíblico está no livro de Mateus, capítulo 6, verso 14. E o nosso tema é a chave do perdão, amém? Glória a Deus, que fala exatamente assim, irmãos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Amém? Se queremos receber o perdão de Deus, precisamos perdoar os outros. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a ti, meu Pai. Aleluias. Irmãos, a palavra de Deus disse que quando nós arrependemos e confessamos nossos pecados a Deus, Ele nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça, amém? Lá em 1 João 1, capítulo 1, verso 9, Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ensina que Deus nos perdoará da mesma maneira se nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. É forte, né, irmãos?
Deus nos perdoa de coisas tão grandes, assim, de erros tão grandes. E às vezes uma falha de um irmão é difícil de perdoar, né? Mas é o que fala na palavra, irmãos. Deus nos perdoou primeiro, nós temos que perdoar. Amém? Glória a Deus. Antes era muito difícil para mim entender isso. Ah, mas me magoou. Me magoou, não perdoo não. Não vou perdoar não. Eu não perdoo. Eu pensava assim. Mas eu vi que Deus me perdoou de coisas piores. E hoje eu sou perdoada. Nós somos perdoados, irmão. Então nós temos que liberar perdão. Todos nós, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos capítulo 3, verso 23, fala isso. Separados de Deus, nosso destino é a morte espiritual. É verdade, irmãos, quando nós nos separamos de Deus, nós nos afastamos, é morte espiritual, amém? Nós morremos espiritualmente. Em Romanos, capítulo 6, verso 23, Deus, por sua graça suprema, nos amou tanto que entregou o seu Filho amado para sofrer em nosso lugar, para levar sobre ele o castigo que deveria ser nosso. A partir do momento em que Cristo foi entregue pelos nossos pecados e morreu em nosso lugar, irmãos, aleluia, Deus, fomos justificados. Isso significa, irmãos, que quando Deus olha para nós como pecadores, Ele enxerga a marca do sangue do Cordeiro, que nos lavou e purificou, amém? Mesmo sem merecermos, nós não merecia e nós não merece, irmão. O sacrifício perfeito que foi feito, isso é a graça. É a graça e o favor imerecido de Deus para conosco. Irmãos, nem eu e nem você merece, nem merecia. Mas foi pela graça. Como nós vamos ser salvos também, é pela graça. Nós não é pelo merecimento, porque nós não merecemos. E sim pelo amor que Deus tem a nós, amém? Porém, apenas podemos desfrutar do perdão de Deus se, assim como Ele nos perdoou, perdoarmos também aqueles que nos ferem e magoam. Irmãos, devemos perdoar. Não importa, irmão, se o que o irmão lhe fez, não. Perdoa. Você não precisa voltar, abraçar, ficar ali, andar junto, não. Só libera o perdão e ora pela pessoa. Deseja o bem a quem te feriu. Deixa o resto com Deus. Amém? Abraçar, beijar não é perdão. Não é perdão, irmão. E sim orar por aqueles que já te ofenderam. Amém? Glória a Deus. A falta de perdão, irmão, adoece o espírito, o psicológico e o físico.
Por isso, irmãos, é que tem muitas pessoas hoje em dia. Hoje o mal do século é a doença psicológica. É depressão, é ansiedade e a maioria dos casos, até câncer, irmão. A falta de perdão, ela gera câncer incuráveis, porque abre ferida interior, amém? No interior da pessoa. Não perdoar é como tomar veneno esperando que o outro morra. É forte, né, irmão? Na maioria das vezes, o que nos impede de perdoar é o orgulho. É verdade, irmãos. Assumir não é fácil. Eu digo isso por mim mesmo. É muito difícil. Orgulho, o egoísmo e o amor próprio. É o achar-se melhor que o outro. Mas o que Beltrano me causou é demais para ser perdoado. É assim que nós falamos, né? O que ele fez comigo eu não perdoo porque foi demais. Jesus usa a parábola do credor incompassivo para mostrar que não há nível de ofensa. Toda e qualquer ofensa deve ser perdoada. Amém? Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo tem compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de
coração o seu irmão. Amém? Glória a Deus. Irmãos, libera. Não importa o que lhe fez. Libera o perdão. Isso é bom, não é só para ele não, é bom para você mesmo. Não é dizer assim, eu te perdoo, e logo na próximos status que sair lá nos seus status do celular, vem uma piadinha para aquela pessoa, não. Porque muitos estão fazendo isso. Diz que perdoa, mas a próxima oportunidade ele lança lá nos stories, nos status, nas redes sociais indiretas. Perdoe. Por mais que seja difícil, por mais que fique cicatrizes dentro de você, mas libere. Seja inteligente. Amém? Irmãos, um dia aconteceu algo tão doloroso comigo, tão doloroso, que eu disse assim, Jesus, será que eu consigo voltar aqui? Será que eu consigo voltar aqui, Senhor? Será que eu merecia passar por isso mesmo? Mas eu merecia sim, irmãos. Serviu para me aprender. Eu liberei perdão, liberei. Doeu? Doeu sim, doeu. Foi uma coisa assim que parecia que estava sangrando dentro de mim, derramando. Mas eu abri a Bíblia e fui ler. E na palavra veio a palavra lá em Esther. Se eu me recordo, foi Esther, capítulo 10, por aí assim. E falou da inteligência. A mulher inteligente. E eu peguei aquilo para mim. Devemos ser inteligentes. Perdoar, irmão, não é esquecer. Isso é amnésia. Às vezes é difícil esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Mágoa ou ressentimento. Perdoar não é sentimento, mas sim decisão. Precisamos entender que humilhar-se perante Deus e perante aos que nos ofenderam não é algo pejorativo. Humilhar-se é se render. Render-se a Deus é ter um coração quebrantado e manso. Amém? O perdão, irmão, é um exercício diário. Todos os dias precisamos do perdão de Deus. E da mesma maneira, precisamos perdoar e pedir perdão também àqueles que nos são próximos. Perdoar é dom de Deus. É ter comunhão com o Pai e ser templo do Espírito Santo. Precisamos perdoar para sermos perdoados pelo Pai. Amém? É verdade, irmãos. Não precisa nós esquecer. Às vezes a gente lembra, porque nós não tivemos foi amnésia, não. E sim, quando a gente perdoamos, a gente lembra do que foi feito com a gente. Mas aquilo não entristece mais os nossos corações. Eu mesmo, lembrando de outro caso, alguém que nem deveria, que é uma pessoa que deveria estar me ensinando. Dizer que de mim não esperava nada, porque eu não mudava nunca. Hoje, irmãos, eu oro por essa pessoa, porque é tão triste a vida que a pessoa está levando, e eu sei que Deus vai fazer com que ele
muda, porque eu sei que é um servo de Deus, um grande servo de Deus. Não me dói mais, de maneira alguma, mas me doeu muito, porque a gente às vezes não espera ouvir de uma pessoa dizer que a pessoa não vai mudar nunca, porque eu sou desse jeito e eu não mudo. Doeu, irmão. Doeu muito. Mas eu sei que para Deus nada é impossível. Amém? E é entregar tudo nas mãos de Deus, irmãos, e orar. Amém? Precisamos entender que o perdão não é simplesmente um sentimento, mas sim uma escolha. Você não acorda pela manhã com vontade de perdoar alguém que o feriu, mas devemos tomar essa decisão, porque foi o que Jesus fez por nós. E o fato é que devemos ser imitadores de Jesus, amém? Em todas as situações, Jesus foi um exemplo e o mentor de seus discípulos. Ele os ensinou a orar, orando com eles. Ele os ensinou a amar e servir, amando-os e servindo-lhes. Ele os ensinou a perdoar os outros, perdoando-os. Amém? É verdade, irmãos. Jesus andava com os discípulos e ele ensinou a eles a orar. Ele ensinou os discípulos a amar e ainda serviu os seus discípulos, amém? Como Jesus deveria ter sido servido, mas ele serviu, amém? Ele amou e perdoou, até mesmo aquele que entregou ele, que andava lado a lado, amém? Muitas pessoas, por guardarem mágoas do passado, acabam fazendo adoecer a alma e até mesmo o corpo físico. A falta de perdão paralisa a vida e pode até abortar momentaneamente os sonhos de Deus. Amém? É verdade, irmãos. Às vezes a gente está tão próximo de alcançar grandes bênçãos, grandes sonhos, realizar grandes sonhos, mas o nosso rancor, nossa falta de perdão, a gente termina adiando ou cancelando. Quando perdoamos, nos tornamos livres das algemas que nos aprisionaram, passando a ter uma nova perspectiva. O fato é que quando perdoamos o próximo, soltamos um prisioneiro e só depois descobrimos que esse prisioneiro era nós mesmos. Amém? Nós nos libertamos, irmãos, quando nós liberamos o perdão. Entenda que não podemos alterar nosso passado, mas sim decidir onde queremos permanecer em nosso presente, transformando assim nosso futuro. Deus lhe deu o livre-arbítrio. Portanto, use-o da melhor maneira. A decisão está em suas mãos. Amém? Deus não força, irmãos. Você tem a opção de perdoar ou não perdoar. Mas eu aconselho a você perdoar e se livrar das algemas. Amém? Conheça também a alegria do perdão, pois ele nos permite superar sentimento de raiva
Conheça, irmãos, a alegria do perdão, pois ele nos permite superar sentimentos de raiva. Irmão, é quando a gente para de sentir raiva quando nós lembramos. Isso é o verdadeiro perdão, amém? Amargura ou vinganças, quando a gente para de desejar o mal para aquele que nos feriu. O perdão pode curar feridas espirituais e trazer paz e amor que só Deus pode nos dar. Não permita que os sentimentos ruins tomem seu coração a partir de hoje. Tome a decisão de viver livre, irmãos, de qualquer amarras do passado e permita-se viver uma história em Jesus. Quem você precisa perdoar hoje? Fica essa pergunta para você e para mim. Quem nós precisamos perdoar hoje? Quem será que vai ferir nós amanhã? Que nós vamos precisar perdoar também. Irmãos, perdoar é preciso para nós alcançar a graça do Senhor. Amém? Irmãos, não é abraçar, não é ficar beijar, não é andar de mãos dadas, e sim orar por aqueles que nos magoou, por aqueles que nos feriu. Amém? Eu aconselho, irmãos, se tem alguém que você não consegue falar, não consegue nem lembrar, ore a Jesus. Um dia alguém me falou isso. Comece a orar por aqueles que já te feriram. Comece a orar e peça para Deus abençoar. Comece, irmãos. Você vai ver a grande transformação que vai ter em você e que você vai ver também a transformação naquela pessoa. Amém? Glória a Deus, que Deus venha abençoar poderosamente sua vida e sua família também. Amém? Glória a Deus, que Deus venha encher você da graça de Deus. Eu vou orar por você, finalizando. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais este momento da palavra, por mais, Jesus, esta palavra que edificou meu coração. E eu sei que vai edificar também corações daqueles que adentrar para ouvir esta palavra. Pai, eu não sei do coração de ninguém, mas Tu conheces. E sei, Jesus, que o Senhor tem o poder de transformar. Pai, visita. Oh, Deus. Vai visitando agora em nome de Jesus. Espírito Santo, visite corações. Visite as casas. Vai retirando, Jesus, todas as amarguras, todos os laços, Jesus, que impedem de todos crescerem, de nós crescer na Tua presença, Pai. Eu te peço perdão, Pai, pelas minhas falhas, minhas transgressões, Pai, mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão, poderosamente a sua vida. Amém.